A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Estamos aqui na nossa segunda live sobre os caçadores de Deus, amém? E eu estou ao vivo, tá? Depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, tá bom? No meu canal do YouTube, vou colocar no Mulheres de Intercessão também, tá certo? Para que todos possam aí estar participando. Deixa eu me arrumar aqui. Oh, glória! Que Deus abençoe você que está chegando. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês sabem que eu fico tentando descobrir aqui. Ah, temos enquete. Podemos passar uma enquete aqui, hein? Eita, bênção de Deus! Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2. Aparentemente ele é um pouquinho mais curto, mas de qualquer maneira eu preciso retomar um pouco o capítulo 1, tá? Eu não vou colocar enquete agora, tá bom? Para eu entender aqui como é que funciona o negócio. Eu fiz, né? Vocês sabem, né? Que eu faço um resumo, que eu faço estudo, eu tenho as minhas anotações do livro que eu acho super importante compartilhar com vocês, né? Enfim, mas sabemos que o Espírito Santo, ele é quem dá a direção, né, de tudo isso. Ele traz a consciência, o pecado e o juízo e, obviamente, ele nos traz ao coração aquilo que realmente deve ser falado, tá? Por quê? Porque ele sabe, né, o que a gente precisa, tá bom? Mas vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor para que ele fale conosco, para que ele realmente venha nos trazer à luz, não é mesmo? O fundamento desse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá bom? E que ele fale conosco, né, nesta manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome. Pai, para primeiramente engrandecer o teu nome, também te pedimos perdão dos nossos pecados, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de ti, que fere a tua santidade. Pai amado, nos perdoa, Senhor, e que a tua misericórdia possa nos alcançar, para que a gente possa entender, Senhor, a tua palavra, entender, Senhor, a mensagem, Pai, que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus, e que possamos realmente praticar, colocar em prática todas essas coisas para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Você que está chegando aí, compartilha, né? Eu podia ter ficado com o celular do meu esposo aqui para compartilhar, mas tudo bem. Mas compartilha aí, porque o seu compartilhamento é muito importante para que mais pessoas possam estar aqui. Eu consigo aqui convidar algumas pessoas. Vamos convidar o povo para vir aqui ao vivo, tá bom? Por enquanto, eu não consigo ainda fazer no YouTube. Eu sei que tem muita gente que não tem Facebook, né? Então, eu não consigo fazer em outras plataformas, né? Vocês sabem que já faz um tempo que a gente está tentando aí retomar toda a parte técnica, né? Das nossas programações. Eu estou aqui ao vivo, eu posso, né, aqui bater um papo antes para a gente entender, né, essa situação. Então, aos pouquinhos a gente está retomando, né? Vocês sabem que eu estive fazendo aí meu tratamento, ainda estou, né, meu tratamento de um câncer, né, de mama, né? Não tem jeito, faz parte da minha história agora. Vocês sempre vão ouvir eu falando um pouquinho sobre isso. É o meu testemunho, né, gente? Foi e é a vitória que Deus me deu e me dá todos os dias. Amém.
Mas, amém, né? Glória a Deus. Deus é bom e Ele permite que essas coisas aconteçam por um propósito. Convidei aqui já algumas pessoas para estarem participando. Eu gosto desse ao vivo porque vocês podem tirar dúvidas, né? Também. Tá bom? Senão eu gravava, né? E só colocava. Mas também eu respondo. Quem assistir depois, eu respondo aos comentários. Retomando um pouco Caçadores de Deus, capítulo 1, né? Ele fala sobre a fome de Deus, né? Ele fala sobre o pegar a Deus, né? E eu quase o peguei, né? Como diz o escritor do livro, Tommy Tenney, né? Que é fantástico. Aí eu tô olhando aqui as minhas anotações, né? Para também relembrar um pouquinho o que a gente falou. Você pode assistir depois lá no meu canal do YouTube. Tá, eu vou deixar o link aqui também do canal do YouTube nos comentários, tá certo? Para que vocês possam entrar lá e compartilhar com pessoas que não têm o Facebook. Tá? Então a gente falou sobre a glória que estava tão perto, a glória de Deus que estava tão perto e, né, muitos não conseguem receber, né? Então falamos sobre um episódio que aconteceu de um avivamento na igreja e o púlpito se partiu no meio, de tão forte que foi a presença do Senhor no lugar. E o que é interessante é que ele narra ali que a esposa dele, do escritor, né, do Tommy, ela estava louvando, tá? Então não foi num momento da palavra em si. Então veja bem, a palavra de Deus, ela é poder para a nossa vida, né? Só que naquele momento em que todos sentiram a glória de Deus, não é porque eles sentiram, é porque Deus se fez presente ali. A esposa dele estava louvando, estavam com um grupo de louvor e eles não paravam de louvar, e porque também o povo estava sentindo a glória de Deus e eles também. E aí, naquele momento, o púlpito se rachou, né, no meio, se partiu no meio, e aquele homem que estava ali caiu, né, e a glória entrou, né, no ambiente. E ele quase a tocou. É interessante que naquele momento é como quando entra a noiva na igreja e a cauda dela continua entrando, né? Então lembra o vestido de noiva tradicional, não tem aquela cauda, né? Então a cauda da noiva, mesmo depois que ela entra na igreja, a cauda da noiva ainda enche o lugar. Então é só para a gente visualizar o que é a glória de Deus. Ela entra no ambiente e ela continua passando. Então todos ainda estão sentindo essa glória. A presença de Deus se revelou naquele lugar, né? Aí você começa a pensar, meu Deus, quantas vezes eu já tive essa experiência na igreja? Será que eu tive? Isaías clamou das profundezas da alma. Lá em Isaías 6:5, né, fala mais sobre isso. Né? Eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia nada dele. Né? Então, quando o Tommy começa a explanar sobre isso, ele fala sobre essa questão do que nós entendemos que é a glória de Deus e o que é a glória de Deus de fato. Né? E o que é a presença de Deus? Porque aonde Deus está, não existe, não existe insistência na iniquidade. Então, nas coisas erradas, no pecado. Tá? Então, tem presença de Deus, tem cada vez menos pecado. Por que cada vez menos? E por que fica essa coisa de... mas não existe um justo sequer na terra. Sim, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós temos falhas, né? Mas quando Deus está no ambiente, seja na tua casa, no teu coração, em você, seja na tua casa mesmo aí, né? Seja no teu trabalho, seja onde for,
Quando tem presença de Deus, não tem mentira, não tem palavrão, não tem pecado, não tem nada disso, né? Então, vai diminuindo. Adão pecou e ele estava com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ali, tete a tete, visitava ele, eles se falavam todos os dias. E Adão pecou, né? Então essa nossa essência, né? Temos a nossa essência divina, mas essa nossa essência carnal, essa, né, tendência ao pecado, né, que atrapalha a sentir a presença real de Deus. E quando o Tommy começa a explanar sobre o que é isso, o que é a glória de Deus, você fica assim, meu Deus, será que eu já senti essa glória? Que é muito forte. O corpo humano não suporta, né? Vocês vão me ouvir falando aqui muito sobre Moisés, que é uma das experiências mais fortes na Bíblia a respeito do ver Deus, né? Deus falou, fica ali atrás daquela fresta, daquela brecha ali na pedra, que eu vou passar. E aí você vai me ver passando. Por quê? Porque se ele visse assim totalmente, 100%, ele não ia aguentar. Tanto é que ele quase não aguentou de ver um pedacinho, né, de Deus. Então, Deus, na verdade, com essa experiência desse momento de glória na igreja, que a esposa do Tommy estava ali louvando e ele estava ali, né, junto, adorando e tudo mais, Deus, ele não está preocupado com a belezura da igreja. A igreja pode ser linda e maravilhosa, né? Pode ser ali, né? Alguns aqui conhecem a minha história do meu esposo, né? A gente nunca poupou esforços para tornar a casa de Deus um lugar confortável, bonito, aconchegante, gostoso de se ficar, né? Ao ponto de pessoas irem de longe só para poder ver aquela igreja que era tão bonitinha, tão aconchegante, né? E a gente sempre teve prazer, não para o nosso brio, né, por causa do nosso orgulho, né? Somos falhos, sim, mas não era para isso, né? Enfim, para chamar a atenção de nós, mas para que as pessoas sentissem prazer de estar ali na casa do Pai. Óbvio, primeiro lugar pela palavra, a gente preza por isso. Mas enfim, nós sempre tivemos essa coisa da casa de Deus ser bonita, aconchegante, cheirosa, né? Um lugar agradável. Mas Deus, na verdade, ele não está preocupado com isso. Isso é uma coisa do ser humano para com Deus em relação a querer agradá-lo, né? E não, vou deixar a casa de Deus limpa, é óbvio, organizada, cheirosa, com enfeites e tudo mais. Isso é uma coisa nossa. Ele, na verdade, não se importa lá muito com essas coisas. Ele, obviamente, entende o intento do coração, né? Ah, os meus filhos querem me agradar. Ele entende dessa maneira, mas ele não se importa da onde ele vai instalar a sua glória e se fazer presente. Então, para ele, aí o Tommy cita, né, no livro, Deus não se preocupa com os carpetes da igreja. Amém, Marisete, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Então, ele não se importa com os carpetes da igreja. Foi ele quem forrou os campos. Ele ainda cita isso. Foi ele quem forrou os campos. Quer dizer, toda essa vegetação linda e maravilhosa que é o carpete da terra, foi ele quem fez. O que ele quer saber é se você quer ele. Você o quer. Ele pergunta para você nesse dia. Deus pergunta para você nesse dia. Você me quer? Né? Então, os cultos, eles são todos muito programados, muito bem planejados. Falei um pouco sobre a liturgia semana passada, né? Com momento do louvor, palavra oficial. Na assembleia é hino da harpa,
palavra oficial, oração, oportunidades, não é? Isso é liturgia, né? Em outras igrejas, né? Aí eu não sei a liturgia de todas, né? Eu sei da Assembleia, eu sei da liturgia da igreja que estou hoje, mas eu não conheço de todas. Tem momento de louvor, tem uma palavra, né? Tem a hora da oferta, não é assim? Então, algumas igrejas meia hora de louvor, outras chegam a 1 hora, tem igreja que passa até de 1 hora, tem gente que, ai, que absurdo. Enfim, cada uma tem a sua liturgia. E às vezes a pessoa fica desagradada num certo ambiente porque não concorda com a liturgia, é com a organização. Mas Deus também não está preocupado com liturgias, tá? Ele não está preocupado com isso. Porque ele quer gente que tenha fome dele. Tem que ter fome de Deus. É fome de Deus. Né? Então, as igrejas, os cultos, eles têm tudo muito programado e muito certinho, muito rígido, né? Nos horários. E aí isso também pode atrapalhar. Por quê? Porque por medo do horário, tá? Aí você fica, não, ai, já são 8h30, ai, tem que começar a palavra. Sim, tem que começar a palavra. Mas e se a glória de Deus está se estabelecendo naquele louvor? Né? Então, tem que ter esse feeling, né? Esse entendimento ali direto com o Espírito Santo, para você discernir, né, um momento. Não, dá para quem está na direção, né, quem está dirigindo ali o culto, né, a liturgia, né, não, vamos dar um tempinho mais, né, para que Deus faça o seu mover aqui no meio, entende? Então os cultos rígidos muitas vezes entendem assim: paz do Senhor, Zilene, bom dia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus sentimentos, viu, pelo seu paizinho, né? Que Deus conforte o teu coração, viu, em nome de Jesus. Então, Deus é interessante, ele sabe bem que nós, seres humanos, somos assim, viu? Então, muitos entendem que talvez a presença iria estragar tudo. Mas isso é inconsciente, né? É óbvio que é inconsciente. Não, a presença de Deus aqui pode estragar tudo. É inconsciente esse sentimento, esse pensamento. Por quê? Porque não, vai começar às 7 horas e tem que terminar 9 horas. E tem que ser assim, assim, assim. Gente, é como se a gente estivesse tentando engessar o próprio Senhor. E aí o culto fica engessado. Fica todo mundo assim, tem alguma coisa de estranho aqui. Você já, né, entrou em culto assim? Que você, eu vim aqui adorar a Deus, mas o negócio tá meio, né, meio emperrado, né? E aí você... Eu já tive vários momentos de ter lá a oportunidade, estar lá na frente, e aí eu perceber, parece que tá todo mundo assim meio esquisito. Ai, Senhor, né? E aí a gente fica, meu Deus, né? Que eu seja canal, né? De bênção, né? Que eu não seja mais uma ali tentando, né? Parece que está engatinhando e tal. Não, né? Nós precisamos ter fome dele. E o que é uma pessoa faminta? Né? Pensa numa pessoa faminta. Eu falei sobre isso também. Acho que eu vou acabar ficando 1 hora aqui para falar da live anterior. Mas eu tô falando coisas além do que a gente falou na outra live, né? Falamos sobre o que nos faz parar no meio do caminho, né? Sobre essa busca e aí de repente para tudo. O que está te atrapalhando? É a liturgia que não está combinando com a tua mentalidade, né? O que é? Ou é realmente que um lugar que não tem busca? Porque estão engessados na liturgia, né? O Senhor não vai derramar o seu espírito aonde não tem fome dele. Não, esquece. Não vai ter glória de Deus aonde não tem fome de Deus, né? Por muito tempo a gente tenta fazer as coisas acontecerem,
tá? Só que é Deus quem quer fazer com que as coisas aconteçam. Não adianta nada eu vir aqui, que nem Deus tocou meu coração. A Angelita vai e faz uma sequência de lives sobre caçadores de Deus, né? E eu estou obedecendo ao Senhor. Aí estamos falando sobre a glória de Deus. Toda live a gente vai sentir a glória de Deus? Não sei, vai depender dele. Se a gente estiver aqui com fome mesmo, ele vai se fazer presente. É óbvio que a gente sente a presença dele. Eu posso sentir a presença dele nesse momento, mas eu quero mais, né? Eu quero mais. Ele fala muito sobre isso também no livro, né? Que nós devemos querer mais. A gente tem que ser insaciável com a presença de Deus. Eu quero mais de Deus, né? Jesus, em João 5, 19 ao 20, 19 e 20, perguntava a Deus, Pai, o que o Senhor está fazendo? É isso o que eu vou fazer. Né? Então, Jesus nos ensina que a gente tem que fazer o que Ele quer, porque a gente tem que confiar nele, porque Ele sabe como deve ser. E aí eu estou usando o exemplo aqui da nossa jornada, porque, olha, eu estou aqui, Senhor, segundo a tua ordenança. O Senhor mandou, eu faço. Óbvio, a gente está sempre orando, né? E aí, em oração, com confirmações, Deus mostra. Já faz tempo que Deus está falando comigo. Eu vejo muito mais que eu estou demorando para fazer as coisas que Deus pede do que sendo rápida, né? Naquilo que Ele manda. Mas eu estou aqui segundo a vontade do Senhor. E aí as coisas vão acontecer também segundo a vontade dele. Eu faço os meus estudos, eu tenho meu cronograma, mas eu não quero engessar. Entendeu o que eu estou falando? Nós não podemos querer engessar a Deus. Porque ele quer se mover na igreja. Ele quer se mover no nosso meio, tá? Ele quer mostrar para nós os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, ele quer que nós sejamos caçadores de Deus, tá? Fome da presença de Deus. Falei sobre o arrependimento porque o arrependimento, na verdade, é a nossa essência principal para que haja presença do Senhor. Por quê? É uma sequência. O arrependimento constrói a estrada para que você alcance a Deus, certo? E aí a gente não pode viver na presença do Pai sem ter arrependimento. Eu conheço crente que se diz crente, né? Que fala assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque o que eu fiz construiu quem eu sou hoje. Oxi! Peraí. Eu me arrependo de todas as besteiras, todas as asneiras que eu fiz. Eu me arrependo. Eu me arrependo por quê? Porque não precisava ter sido assim. Eu podia ter aprendido de outra maneira. Por exemplo, eu preciso usar drogas para saber que elas fazem mal? Entende? Então eu preciso fumar para saber que faz mal? Eu estou dando exemplo de coisas que eu não fiz. Mas também eu fiz coisas que de repente você não fez, né? E aí você poderia dizer, não, eu não preciso fazer essas coisas que, né, a Angelita já fez, ela não se deu bem. Né? Você precisaria fazer as mesmas coisas erradas que eu fiz? Não. Porque a gente aprende pelo observar. Sabedoria é isso. Sabedoria é você, na verdade, aprender com um erro dos outros. Os outros falham, né? E aí a gente aprende com o erro dos outros. Não estou falando da questão de julgamento. Então, eu preciso realmente me arrepender para sentir a presença de Deus. Jesus andou por estradas. A história de Jesus, ela é basicamente andando, não é? Deixa eu só me arrumar aqui, porque
coluna tá que tá. Então Jesus, ele andou por estradas para mostrar que nós precisamos caminhar por essa estrada, que é a do arrependimento. O arrependimento é uma estrada que nós caminhamos rumo à glória de Deus. E essa é a estrada real, meu Deus. O arrependimento é a estrada que nós caminhamos rumo à glória de Deus. Então não é uma questão de orgulho, é uma questão de fome. Eu não me orgulho, olha só que interessante, eu não me orgulho de quem eu fui, mas por ter fome da presença de Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, certo? De errado, ok? Me arrependo daquilo tudo e vou em direção à glória de Deus, arrependida, certo? E com o coração aberto para sentir a presença dele. Deus não habita em corações orgulhosos, que se consideram muito grandes e superiores aos outros. Porque quando essa pessoa se sente melhor do que os outros, ela obviamente, por ser imagem e semelhança de Deus, ela vai querer se sentir melhor do que Deus. E olha que coisa forte, nem Lúcifer se considerou melhor, tá? Porque ele disse que queria ser igual a Deus. Olha que coisa sinistra. E tem gente que se considera melhor do que Deus, mais justo, né? Mais coerente, com visão. Por quê? Porque é naquele momento que a pessoa fala: não, Deus, o Senhor não está fazendo nada, não está entendendo nada, eu vou lá e faço, Deus fazendo ou não, certo? Então, para a gente ser caçador de Deus, nós precisamos deixar os nossos esquemas, as nossas teorias, as nossas ideias, não, para que ele venha e reconstrua. Então, o Tommy, no livro, né, do Caçadores, ele fala sobre essa questão de deixar nossos esquemas desmoronarem. Quando a gente procura, né, a Deus de todo o nosso coração, de corpo, alma e espírito, ele se volta para nós para nos encontrar, né? Então, assim a gente desmorona aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, a Angelita, coitadinha, né? Aceitei a Jesus Cristo com 30 anos de idade. Então, eu tive uma vida no mundo de farra, de balada, de todas essas tranqueadas, né? Todas essas coisaradas, como diz uma cliente, né, minha. Ela fala, coisarada, todas essas coisaradas, né? E foi desmoronado aquilo tudo. Então eu desmoronei para que o Senhor viesse a reconstruir em mim, tá? A essência divina, né? A essência dele, né? Então ele veio me transformar depois dessa desmoronação, né? Então chegou a hora da gente parar de ficar assistindo as coisas e lendo. Aqui você está participando, o Espírito Santo está falando com você, você está sendo chamado a parar de apenas ver e ouvir, mas viver. Chegou a hora de você viver essa santificação, porque o arrependimento é santificação. Se arrepender é se santificar. Nada pode tomar mais o nosso tempo do que a leitura da palavra de Deus. Então, você está aqui, 1 hora, que você fique aqui comigo, acompanhando a live, né? Amém. Bom dia, Rita Cássia, paz do Senhor Jesus Cristo. Então, você está aqui comigo 1 hora. Não permita que essa nossa hora aqui seja superior, tá, ao tempo de leitura da palavra. Não dê sua atenção a coisas por mais tempo
que não a busca de Deus, né? Então, a leitura da palavra de Deus, ela deve ser a nossa maior fome e a mais urgente da nossa vida. Por quê? Porque sem isso não tem como. Não é só a leitura, é a prática, é a busca, é o temor, é o dia inteiro você tá conversando com Deus, buscando em Deus. Então, se você tá contente do jeito que você tá tudo bem, certo? Então, nem precisa assistir essa jornada até o fim, tá? Vai passar aí de 10 lives com certeza, né? Não precisa, tá? Já vou te avisar que é uma caminhada, tá? Que é para quem realmente tem fome da presença de Deus, tá? Nem precisa ficar vendo nenhuma postagem, nada. Vai lá assistir outras coisas. Mas se você está faminto, se você está faminta da presença de Deus, então existe uma promessa dele sobre a tua vida. Tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está lá em Mateus 5, versículo 6. Amém? Tá? Isso tudo ainda é o capítulo 1. Tá? Nós nunca estivemos famintos. Nosso problema é que nunca estivemos realmente famintos. Esse é o grande problema do povo, tá? Na verdade, nós temos permitido que o mundo sacie a nossa fome. Então, a fome de Deus, ela vai além. A fome de Deus, ela faz a gente rever os nossos conceitos, né? A nossa rigidez, tá? Deus, para nós, né? Ele tem preenchido pequenos espaços vazios, né? E ele está cansado de estar em segundo lugar. Isso é muito forte quando eu li isso no livro. Ele está cansado de estar em segundo lugar na nossa vida, tá? Então Deus, ele chega a estar em segundo lugar até na programação das igrejas. Sabia? Você já viu isso, né? Deus, parece que Deus está em segundo lugar. Por exemplo, uma festividade. Uma festividade, ela deve ser um alvo para se ganhar almas para Jesus, para se buscar a presença de Deus, não é mesmo? Precisa disso, né? Precisa ser o pretexto, o motivo de uma festividade não é por causa de pregador A, pregador B. Não. O motivo de uma festividade é para que a casa seja cheia da presença de Deus e de gente com fome da presença de Deus. Certo? Então, você vê, eu tô com 46 anos, né? Com 30 anos, quando eu aceitei a Jesus, quer dizer, 15 anos atrás, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, é pouco tempo. Eu passei por igrejas que quando tinha congresso, quando tinha festividade, gente, era feito evangelismo, era feito campanhas de jejum e oração. O foco era ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque estas almas, com fome da presença de Deus, a casa enche da glória e da presença dele, e todos são fartos. E todos recebem a verdadeira bênção. Mas não, hoje a gente vê assim, olha, pregador das multidões lá da cidade tal, estará aqui tal dia, tal horário, venha buscar sua bênção. E aí as pessoas vão para receber profecia sobre o casamento, sobre a casa que ela quer comprar, sobre a porta de emprego.
E aí, às vezes, elas acham que estão espiritualizando, tornando a coisa mais legal. Ah, não, é para libertação da minha esposa, do meu marido, da minha filha, do meu filho. Entende? Quer dizer, a fome não é de Deus, é da benção, né? Como falam. Não é de Deus. Não é da presença dele, porque aonde há a presença dele, estas coisas vão acontecer. Buscai, né? Primeiramente, o reino dos céus. Entende como tá tudo meio bagunçado? Meio não, tá bem bagunçado, né? Então Deus, ele chega a estar em segundo plano, na casa dele, nos cultos, na igreja, né? Então, a motivação básica deveria ser: nós fazemos isso por causa de Deus. Então, por causa de Deus, eu vou para a rua, eu falo do amor dele, eu testemunho na internet, eu testemunho na igreja, eu testemunho na rua. É por causa dele, tá? Não é porque eu preciso de uma bênção, né? Cuidado para você não ficar tão envolvido com as atividades para Deus e acabar se esquecendo dele. Entende? Porque aí pode ter gente que vai chegar aqui e vai falar: mas Angelita, eu limpo a igreja por causa dele, eu cuido da igreja. Porque foi o que eu falei no começo. Aí eu e meu esposo, a gente não mede esforços, nada, para deixar a casa de Deus linda e maravilhosa e cheirosa e aconchegante meu Deus, as pessoas passam, ai, que igreja gostosa, bonita. Tal. A gente não mede esforços, né? Para que as pessoas ali também se sintam bem. Mas não é por causa delas, é por causa de Deus. Mas por causa de Deus, olha só que interessante. Por causa de Deus, eu vou ficar lá fazendo um monte de coisas, né, para a igreja, seja a parte do altar, seja a limpeza, seja o que for. Ai, não, eu tô fazendo para Deus, é para Deus, é para Deus. Só que eu tô esquecendo dele, que eu preciso sentir a presença dele, entende? Então é o equilíbrio. É o equilíbrio. Não é que é para parar de fazer essas coisas, mas nós precisamos entender que o nosso objetivo principal é para sentir ele mais pertinho de nós. É para agradá-lo, sim, mas nós precisamos sentir ele juntinho de nós, né? Sentir a presença dele, ter essa intimidade que Moisés teve. Moisés não era um ser extraterrestre, era um ser humano normal, um homem falho, com seus problemas, não é? Teve que tirar sandálias para poder entrar na presença de Deus, porque, né, ele tinha pecado, né? Entende? Então é uma pessoa normal. Então, se ele recebeu, viu, sentiu, né? E tinha intimidade profunda com Deus, ai, por que que a gente não pode? O que nos impede? Então, às vezes você pode pensar assim: ah, eu vou orar, e uma hora ele vai se apresentar para mim. Não importa o tempo que você ore, tá? Não importa. Ou o quanto que você já leu da Bíblia. Você pode ter lido 3, 4, 5, 10 vezes. Eu já li várias vezes, toda vez que eu leio é uma pancada. Porque não importa. Quanto mais a gente lê, melhor. Mas não importa a quantidade de vezes que você leu a Bíblia. Se a gente não conhece a Deus, esquece. Tá? Esquece. Então, eu tô falando aqui sobre religiosidade. Falei sobre religiosidade semana passada, né? E o Tommy, no livro, ele deu um exemplo assim forte. Ele falou assim: olha, um marido e uma esposa, eles podem fazer muitas coisas, um para o outro, né? Sem que realmente se amem. Às vezes eles não se amam. Eles podem compartilhar muitas tarefas, mas sem ter um alto nível de intimidade que Deus mandou, ele designou. Entendeu?
Então, geralmente, nós vivemos um plano abaixo daquilo que Deus pensou pra gente. Quando ele se faz presente, muitos de nós se surpreende até. Isso é Deus? Quer dizer, acha até estranho, porque nunca viu a glória de Deus, de verdade. Sabe aquele culto que você... Meu Deus, mas é isso? E aí é algo que você não consegue nem descrever. Por quê? Porque nós dificilmente nos preparamos para essa glória. Não estamos preparados. Então precisamos o quê? Ter fome, arrependimento, porque senão não vai conseguir entrar na presença de Deus. Precisamos quebrar barreiras, tá? Quebrar liturgias, quebrar um pouco isso. Não é desordem, não é bagunça no culto, mas precisamos dar liberdade para o agir e para o mover de Deus. Aí envolve, vocês sabem que eu sou terapeuta, né? Aí envolve questão emocional. O que te tira do sério? Pessoas masoquistas, não patológicas, tá? Não é patologia. Mas pessoas masoquistas, que são pessoas presas a horários, a regras, né? Elas às vezes têm dificuldade de sentir a presença de Deus porque elas são presas a essas regrinhas. E aí vira uma religiosidade. Então, para elas é desafiador. Às vezes, tá uma irmã ou um irmão numa oportunidade, que é o beijinho na flor, né? Uma oportunidade, uma fulano, vem aqui, né? Seja em que liturgia for, em que igreja for, né? Que eu já percebi que isso daí não, não tem placa, não. Quando a pessoa quer, vai lá, tem a oportunidade, né? 5 minutinhos, 2 minutinhos, hein? E às vezes Deus está falando ali. Então tem que ter esse ouvidinho apurado para saber quando é dor emocional também do outro, que ele precisa falar, ele está mais num desabafo do que num testemunho, e quando é o Espírito Santo falando através da boca dele ou dela, entendeu? E aí eu também não posso ser uma pessoa presa a essas liturgias humanas, tá? Isso é uma organização humana. O que tem tomado o lugar da nossa fome e desejo pela presença de Deus? É essa coisa pelas regras? Não, tá, e ainda usa a palavra, sim, sim, não, não. Mas quem fez aquela regra foi Deus ou fui eu? Tá? Onde está a nossa fome espiritual? Você tem fome de Deus? Tá? Escreve aí. Eu tenho fome de Deus. Escreve. Declara isso, determina a partir de hoje. Você que está aqui a primeira vez assistindo essa live, depois vai lá no YouTube e assiste a live 1, tá bom? Eu tô deixando assim bem, né? Tô colocando só Caçadores de Deus live 1, Caçadores de Deus live 2, que hoje é a live 2. Então, escreve aí. Eu tenho fome de Deus. Senão você não tava aqui, né? Por que você tá aqui? Que Angelita? Vou lá ver a Angelita. Não. Né? É o que eu tô falando. Certo? Você tá buscando o quê? Que o Espírito Santo fale com você. Né? A Maria Teresa comentou assim: quando você ora tão simples e acha que Deus não ouviu, aí eu acho que aí eu fui respondida, nem acreditei. Isso, eu entendi o que você falou. Às vezes, Maria Teresa, você que está aí, né, assistindo, ouvindo, às vezes a gente ora e acha que a nossa oração é boba, né? É muito, Senhor, eu não sei nem o que falar, né? Deus, né? Jesus. E aí a gente acha que não está sendo ouvida e é respondida. Quantas vezes eu orei por anos achando que eu não estava sendo ouvida e Deus está fazendo tudo assim, tudo de uma vez. Tudo que eu estou recebendo hoje é fruto de oração.
É da misericórdia de Deus, não é porque eu sou. Não, não. Porque eu sou expert em oração. Não. É por causa da misericórdia e do amor de Deus. É na hora que ele quer. Mas ele não é assim por bril. Não, bril quem tem somos nós. Ele é assim por perfeição. Ele sabe a hora de fazer as coisas, né? De realizar. Amém? Escreve aí, eu tenho fome de Deus. Aleluia. E aí, então, meu Deus, 1 hora depois, capítulo 2. É que ele é um pouco mais curto, mas ele é fortíssimo, tá? Não há pão na casa do pão. É assim que ele começa, né? Então, migalhas no chão, prateleiras vazias, a presença de Deus deixou de ser prioridade na igreja moderna. Então, são padarias abertas, sem pão. É triste isso. Padarias abertas, sem pão. Quem está interessado em vender pão? Será que gostam mais das conversações ao redor dos fornos, né? Frios e prateleiras vazias? Muita conversação. Ai, você vai pro culto, fulana? Ah, eu vou. Ah, então a gente se vê lá. Não é engraçado? Teve meu esposo riu aqui. É engraçado. Ai, fulano. Ai, se você não for, eu não vou. Conversações vazias na padaria que não tem pão. Os fornos estão com teias. As prateleiras estão vazias. Sabe quando você passa o dedo assim no vidro e ele tá tão empoeirado que chega a estar grudada a sujeira? Isso é coisa velha, de tempo. A igreja é uma padaria que oferta pão. Quem é o pão? É Jesus. Jesus é o pão da vida. Mas ele está lá para que esse pão possa alimentar as vidas. Com que roupa que você vai para o culto? Ah, mas Angelita, eu gosto de me arrumar e gosto de congregar. Eu gosto dos irmãos. Eu me sinto bem lá. Ai, quando eu chego lá e a irmã fulana me dá um abraço, é tão gostoso. E quando ela não tá, eu sinto falta. Isso é muito bom. Isso faz parte do ser humano. Não tem problema nenhum. Mas por que que você está indo lá? E lá tem pão? E você tem fome para comer esse pão? E é um pão da vida que vem para te alimentar e você vai ser saciado, você vai ser saciada, mas cadê o pão? Cadê? Será que estamos mais interessados nas conversações? E isso de igreja para igreja, gente, não importa a liturgia. Hoje eu estou numa igreja que tem células. Se o que me mover a ir na célula é a comunhão, né, que a gente chama, que é no final, que tem bolo, que tem sopinha, que tem pãozinho, né, coisa que vai alimentar o nosso corpinho. Se o que me move é estar lá, as conversas, as risadas, as coisas gostosas do ser humano, se é isso que me move, não é diferente daquele que a igreja não tem a liturgia de células, mas a pessoa também vai para lá para poder mostrar o vestido novo que ela comprou, para poder mostrar o esmalte novo da unha dela. Não faz diferença, entendeu o que eu tô falando? Então não importa como é a tua igreja, qual é o tipo de organização, se é em células, se é em cultos nos lares, não importa. Não importa. O importante é o que você está indo buscar, certo? Você tem fome de Deus e tem pão na casa do pão, tá?
Então, muitos nem sabem dizer se Deus está presente no ambiente ou não. Tem pessoas que simplesmente não sabem. É um ambiente tão esquisito que a pessoa fica assim. Mas quem tá lá na frente, tá? O líder, o pastor, as missionárias, as pastoras, quem tá lá na frente percebe. Porque para nós, seres humanos carnais, nós sabemos que nós sentimos, é físico, tá? A gente sente. E o fato de você, às vezes, sobe numa cadeira e olha o ambiente é diferente, entende? A nossa visão carnal, ela te dá uma outra perspectiva. Sobe aí numa cadeira, cuidado, tá? Mas sobe numa cadeira e olha para o mesmo ambiente que a tua casa, como a tua visão muda. Não é? Então, para quem está lá no altar, e às vezes dependendo da altura do altar, você tem uma visão geral das pessoas e isso fica ainda mais latente, fica ainda mais forte, tá? E aí você percebe fisicamente até, porque a presença de Deus, ela atinge o nosso físico também. O corpo humano não suporta muito não, tá? E aí você percebe, opa, tá faltando alguma coisa aqui na casa do pão. Tá faltando pão, tá? E aí surgem algumas dúvidas. O que Deus está fazendo? Aonde Ele está indo? Muitos podem estar mais preocupados em varrer as migalhas de pão imaginárias das padarias sem pão. A padaria não tem pão e a pessoa fica ali varrendo migalhas. O que é essas migalhas de pão imaginárias? É a glória de Deus que esteve ali há um tempo atrás. Eu vou lá naquele congresso, porque no ano passado foi fortíssimo. Então eu vou nesse ano lá naquela igrejinha, porque o congresso vai ser ótimo. Isso é varrer migalhas imaginárias de um pão que não está lá. É isso que está te movendo? Tá entendendo? Viver da glória de Deus que esteve naquele lugar, mas não está mais. Cuidado. Amém? A nossa fome não pode ser por migalhas. Por que você tá nessa situação? Não, porque um dia deu certo e eu sei que vai dar certo de novo. Gente, a gente tem que discernir, tá? O que é profetizar, o que é buscar. Não, eu vou naquele congresso porque no ano passado foi muito bom, mas a minha fome, a fome de todos ali, é um lugar que tem pão, vai mostrar que de fato, não, a glória de Deus vai se estabelecer, nós cremos, Senhor, aí tem busca, jejum e oração, vida no altar, santidade, tem um pacote de coisa aí, entendeu o que eu tô falando? Então, não é simplesmente varrer migalhas imaginárias. Não sei se está fazendo sentido para vocês isso, tudo que eu tô falando, né? Quando Deus está na cidade, né, lá em João 12 fala bem sobre isso, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Ela abalou, ela desmoronou os esquemas daquele lugar, né? Muitos se reuniram no templo de Herodes para orar pelo Messias, não é? Aí os fariseus, eles se irritavam com aquilo, né? Com aquela agitação, com aquele barulho, com aquele movimento, porque Jesus estava na cidade, tá entendendo? Quebrou os esquemas. Quando Jesus chegava nos lugares, quebrava, fecha as portas e tal, vamos para a rua. Ia todo mundo para a rua, largava suas coisas. Uns curiosos, outros buscando a benção, né? Você via de tudo, mas parava, não é?
Jesus passou por ali, tá? E aí tinha um povo orando no templo para que ele viesse, né? Estavam orando pelo Messias que ia vir. E aí eles não perceberam que Jesus estava passando na porta. Lê depois João 12. Não perceberam. Simples assim. Mas Jesus veio num jumentinho e não num cavalo branco. Isso é muito pregado, né? Mas é interessante que eu já vi muitas pregações em cima disso. Só que em nenhum momento eu senti, quando eu li esse livro, se você ainda não leu, quer o audiobook e tal, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Que aí eu te mando. Quando eu vi isso, meu Deus do céu, quantas vezes já pregaram sobre isso, que Jesus chega no jumentinho, não chegou no cavalo branco, mas não o reconheceram. Porque a presença de Deus não foi reconhecida num lugar. Amém? Paz do Senhor, Tatiana e Lacerda, que Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Não reconheceram. Estavam esperando que Jesus derrubasse o jugo do Império Romano. Né? Tinha um Império Romano e que estava massacrando o povo. Né? E aí todos esperavam isso. E não um jugo espiritual, né? E um jugo espiritual que se tornou uma praga no meio do povo, porque quem não quer arrependimento, quem não quer arrependimento, buscar a glória de Deus, se torna algo desafiador, quase que impossível e que dói bastante. Será que você quer a glória de Deus? Será que você tem fome de Deus? Né? Deus, ele deseja se manifestar no nosso meio. Esse é o desejo de Deus. Se manifestar, mesmo que seja fora da igreja. Eu não estou falando mesmo que seja para a pessoa que está desviada e vivendo uma vida de pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus, ele está passando. E às vezes ele não está lá dentro, ele está lá fora. Até porque igreja, como você já sabe, né, vem da palavrinha estrangeira, que eu não lembro se é latim, se é hebraico, se é... mas vem de uma palavra estrangeira que é eclésia, e eclésia significa fora, chamados para fora, porque ele não está lá dentro. Lá dentro é lugar de sacrifício. Altar é o lugar onde se coloca o sacrifício e ele é queimado. Então, a igreja é um local aonde nós vamos levar o nosso sacrifício. A nossa adoração, ela é em formato de sacrifício. O que a gente sacrifica hoje? É o bezerro? É o bichinho? É a pombinha? Graças a Deus que não. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se fosse eu naquela época. Ai, me dá uma agonia. Mas ia ter que fazer, né? Porque naquela época o sacrifício era assim, né? Hoje não, graças a Deus. Só que assim, graças a Deus, mas que sacrifício é esse nosso hoje, hein? Ah, mas Jesus já morreu na cruz, já pagou todos os nossos pecados. Sim, hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas se a gente não sacrificar o nosso orgulho e não nos arrependermos de tudo, mas é tudo, não é algumas coisas, é tudo de errado que nós fizemos, esquece, não tem presença. Tatiana então pergunta, que livro? Caçadores de Deus. Me manda mensagem depois que aí eu te explico melhor.
Caçadores de Deus. Isso é uma jornada Caçadores de Deus que a gente está fazendo, Tatiane. E eu já fiz a primeira live, tá lá no YouTube. Eu vou compartilhar de novo aqui no Facebook, aqui no feed, né? Vou compartilhar para vocês irem lá, se inscrever no canal e tal, para não perder, né? Toda vez que eu postar lá. Porque às vezes perde aqui e aí corre lá e vê lá, porque, enfim, eu acho que lá é mais fácil de visualizar, né? A sequência dos vídeos do que aqui, tá? Existe, gente, uma divulgação da palavra de Deus, tá? Meu Deus, quando eu li isso, que o Tommy escreveu, Tommy Tenney, o nome do escritor, né? É meu pai do céu. Ele foi muito inspirado, viu, por Deus, nesse livro. Por isso que eu gosto de trazer livros cristãos aqui também. Quando ele falou isso, meu Deus, é isso que muitas igrejas são. Divulgadoras, né? Divulgar a palavra de Deus não é presença de Deus, tá? Por isso que eu falei que aqui na live a gente pode sentir a presença de Deus, porque Deus está onde existe a essência dele, né? Então a gente pode sentir. Então eu posso sentir que o Espírito Santo está nos guiando aqui nesse momento. Isso eu sinto, tá? Mas eu quero mais. Então eu tenho fome, eu quero a glória de Deus. Só que nós não podemos esquecer que muitas vezes, mesmo uma live, mesmo num culto, tá? Um congresso, uma festividade, está apenas divulgando a palavra de Deus. Isso não significa que a presença de Deus está naquele lugar. Nós precisamos da presença de Deus. Através da palavra a gente conhece melhor, conhece mais a Deus. E aí a gente busca intimidade para sentir a presença dele. O Senhor quer vir do jeito dele e não do nosso jeito. Eu posso achar, como tem muitas lives aqui na internet, vocês já estão cansados de ver, né, com trocentas pessoas e tal, e a pessoa ali tá pregando, tá divulgando a palavra, certo? Só que ela está usando de profetada. E aí milhares de pessoas buscam essas lives pedindo interpretação de sonhos, pedindo revelação, entende? Então, aquele profeta que está ali, né? E eu não estou desmerecendo quando existe de fato a glória de Deus, o que pode acontecer, como eu já vi lives lotadas, a glória de Deus descendo no lugar, né? Só que não é comum. O mais comum é você ver trocentas pessoas ali pedindo bênção, pedindo revelação, interpretação de sonhos e tudo mais, e a pessoa que está ali fazendo isso. Então, não difere muito, às vezes, de uma live, né, que eu não vi, mas conforme você vai passando, às vezes, nos feeds, né, você vai passando os vídeos, os reels, né, que chama, às vezes aparece, né? Não aparece muito para mim, porque eu não paro para assistir, mas de vez em quando eu vejo que é o capeta, ele vai e coloca uma live lá de tarô, tá? De búzios, né? Que é aquele povo que faz ali as adivinhações. Não é muito diferente, infelizmente. Né? Então, profetas que estão, às vezes, divulgando a palavra, mas estão mais ali preocupados em likes, sei lá, visualizações, porque chega num nível que começa a dar um retorno financeiro, vamos dizer, né? Ou é um retorno de ego, né? Isso é real, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso acontece, né? E a gente já está encerrando, né? Acho eu que a gente está encerrando. Deixa eu ver aqui. Ai, me perdi aqui. Né? E o Tommy fala sobre Ruth e Noemi, né? Por causa da terra de Moabe. Não, calma aí que eu não quero me confundir.
Elimeleque e Noemi, com seus filhos, deixaram Belém, por causa de Belém, a casa do pão. Belém, a casa do pão, porque havia fome e não tinha pão. Ele faz uma associação, sabe? A essa questão da nossa fome de Deus. Então, Noemi, com o esposo, saiu e os filhos, saiu da casa do pão, porque havia fome, certo? E aí não tinha pão. Ali começou uma escassez, na verdade, né, de comida. E as pessoas, elas acabam deixando algumas igrejas porque não há pão. Tá? Então ele faz essa comparação. Em Números 4:7 fala sobre o pão da proposição. Como deveria ser exposto? A melhor tradução é pão da manifestação. Ai, a palavra de Deus, ela é mais profunda que a gente pensa, hein? Tá? Por isso que nós precisamos ter fome. Quem tem fome, busca e busca de verdade. Aquilo que é bom é inimigo daquilo que é melhor. Quando ele falou isso, ai meu Deus, é verdade. É comodismo. Às vezes, você e eu nos acomodamos com aquele pão, com aquela situação, com aquela padaria, né? Nos acomodamos daquele jeito. E não podemos, precisamos buscar o pão da proposição, o pão da manifestação, o pão da revelação, que é a mesma coisa, que é Deus. Tá? As pessoas deixam os seus lugares para buscar pão. Sabe o cheirinho do pão? Ai, tem padaria aqui perto de casa. Padaria mesmo. Padaria que vende pão mesmo. Deu até água na boca. Né? Eu tiro um período de jejum e oração para estar aqui, né, na live, né? O meu corpinho começa a pedir um pãozinho. Aí a gente vai se alimentando no pão da vida. Mas chega uma hora que vem o cheiro do pão quentinho. Nossa alma sabe aonde tem presença. É o cheiro do pão, tá? É o cheiro do pão. O Tommy, nesse livro, ele faz uma comparação. Armário espiritual vazio. O que é o armário espiritual vazio? Porque o armário da padaria tem que estar cheio. E o que é o armário espiritual vazio? São os dons. São os dons na presença de Deus. Vamos voltar à comparação que o próprio Senhor me deu há poucos minutos em relação às lives de muita gente procurando revelacência profetada. São pessoas que têm fome, mas elas ainda não sabem fome do quê. Elas têm fome, elas acham que é de Deus, mas elas estão procurando outras coisas. Elas estão procurando ainda itens da padaria e não o pão de verdade, tá? Não o pão, né? A Tatiana está falando, quero aprender a cada dia mais. É uma busca constante diária de comer o rolo, que é em Ezequiel 3, né? Comer da palavra, né? E aí isso daí acontece, tá? Mas essa busca pelos itens, que são os dons, estes são os sinais de quem crê. São sinais, tá? Não é a comida em si, tá? Não podemos, mais uma vez, lembrando, não podemos viver de experiências passadas, tá? Da visitação de Deus. É hoje que nós devemos procurar a presença de Deus e a visitação do Senhor. É hoje. É hoje. Tá? Quais são as portas de muitos armários? Vergonha, culpa e medo. Para que esse armário
dos itens, das ferramentas seja aberta. Eu preciso abrir essas portas, tá? Quer dizer, vencer vergonha, culpa e medo. Você entende que nós estamos falando aqui de corpo, alma e espírito. A nossa vida de busca constante pela glória de Deus, nós precisamos estar em equilíbrio com o nosso corpo, alma e mente, tá? Então, pode ser nessa mesma igreja? Puxa, mas essa igreja é uma padaria que não tem pão, né? Então, eu preciso ir lá na despensa. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Aí entra uma coisinha que eu chamo de contágio social. O que é contágio social? Contágio social é quando a maioria não está buscando a presença. Insistem nas suas vergonhas, nos seus medos, né? Nas suas culpas, nos seus pecadinhos de estimação. E quando eu estou nesse meio é mais difícil. É mais difícil, porque nós somos resultado das 5 pessoas que nos rodeiam, tá? E aí, como nós somos esse resultado, o que acontece? Eu preciso ser mais forte do que quem está me influenciando. Eu preciso influenciar. Eu preciso ser essa pessoa que desenvolve esses dons. Eu preciso buscar dons em Deus. Eu preciso, na verdade, me posicionar. Certo? Mas também a própria palavra diz que a gente precisa se retirar de ambientes pecaminosos. Entende? Por quê? Porque senão você vai se tornar mais um, né, que eu chamo de zumbi espiritual. Aonde não tem a presença de Deus, aonde não existe pão nessa padaria. Entende o que eu falo? Então a gente precisa discernir. É na oração, é na busca, mas precisamos discernir isso, para que a gente não morra espiritualmente. Né? Ninguém aqui quer morrer espiritualmente. É que nem a Maria Teresa falou, tem que ser coluna. Nós temos que ser coluna, mas também temos que vigiar. Para a gente não ficar insistindo num lugar, numa situação, certo? Ao qual a gente vai ser engolido. Né? A gente tem que ser mais esperto, tá? Então, quando eu vou na despensa buscar essas ferramentas, certo? Porque eu estou investindo naquele lugar. Deixa o Espírito Santo falar com você, tá? Estou investindo naquele lugar, certo? Eu consigo o quê? Parar de expor a minha intimidade para entrar na intimidade de Deus. Eu já não exponho, olha só, é o oposto. Quando eu busco a intimidade de Deus, Ele me guarda no seu jardim secreto. A minha intimidade já não é mais exposta. Ou, caso contrário, eu não estou buscando a intimidade de Deus, mas estou expondo a minha intimidade para a comunidade, para as pessoas, para a igreja. E às vezes, mas Angelita, eu sou tão discreta, eu não falo nada para ninguém. Você pode não falar nada para ninguém, mas entenda, a maioria das pessoas não precisa ser terapeuta para perceber que a sua intimidade está sendo exposta. É num olhar, é numa risadinha, é numa falta de valorização. Às vezes você, esposa, não está valorizando e exaltando o seu marido. Ah, mas ele não presta, ele mente, ele na igreja é uma pessoa, em casa é outra. Não importa. Valorize, exalte. Por quê? Porque Deus ele vai agir. Entende? Às vezes você, esposo, tá com piadinhas, né? Com aquelas... Ah, não tá expondo a intimidade. O que eu tô querendo dizer é assim, tem gente que não fala na lata o que tá acontecendo. Mas nas entrelinhas a gente percebe. É um olhar, é uma piadinha, é uma falação. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Então, não está buscando a intimidade de Deus, está expondo a própria intimidade. Para quê? Entendeu? Senhor, tem muita coisa aqui pra gente falar, né? Para de viver migalhas de avivamento passado. Estados Unidos, porque o Tommy Tenney é americano, né? Então ele fala muito do avivamento de lá. E nós temos também avivamentos aqui. E tem muita igreja daquelas grandona, pastorzão, presidente e tal, vocês sabem, né? E que vivem das migalhas do avivamento passado. Chega, não dá mais, né? Então Deus, ele quer o agora, ele tem renovo. É sobre isso, ele tem renovo sobre a nossa vida. Deus também precisa rasgar o véu da nossa carne, tá? Porque muitas vezes está preso no passado por orgulho. Ai, eu amo a minha igreja, eu amo a minha comunidade. Ai, por quê? Porque lá em 1900 e bolinha. Esquece. Não é sobre isso. É sobre Deus. Né? Nossa, ele quer rasgar o véu da nossa carne. Algumas frases aqui eu tirei do próprio livro, né? Para revelar nosso vazio interior. Somos famintos de Deus. E quem tem fome está com o estômago cheio? Não, está com o estômago vazio. Ele quer revelar o nosso vazio interior. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve se orgulhar das nossas teorias, da nossa sabedoria humana. Não. Eu e meu esposo, a gente estuda muito. A gente busca muito conhecimento para aprimorar no nosso trabalho terapêutico. Legal. Só que assim, eu sei que todo esse conhecimento que a gente adquiriu e adquire todos os dias, que a gente não para de estudar, não é nada comparado com o que o Espírito Santo nos dá. Entende? Então, quando eu estou, por exemplo, atendendo alguém e essa pessoa me fala, olha, Angelita, é isso que está acontecendo, é óbvio, eu tenho leitura corporal, eu sou analista, eu olho, eu conheço a história da pessoa por uma foto e tal, legal. Mas se não é o Espírito Santo vir e me revelar coisas que nenhuma ciência humana pode me dar, né? Então, eu, na verdade, sou vazia. Eu posso ser uma profissional, exemplar e tal, mas não se compara com o que o Espírito Santo vem a nos revelar. Entende o que eu digo? O homem que tem uma experiência, né, nunca ficará à mercê daquele que só tem argumentos. Então, são as experiências que nós temos com Deus, tá? Nos torna o quê? Autônomos dentro da harmonia e do equilíbrio da vontade de Deus. E aquele que só tem argumentos, quer dizer, o que são esses argumentos que ele fala? São as teorias científicas. Não, porque segundo o estudioso fulano de tal é assim. Uai. Mas quem teve experiência com Deus sabe dizer, entende? Tá? Então, é a mesma coisa, nós estamos aqui nessa jornada do Caçadores de Deus. O Tommy, ele teve a visão dele, ele fala muito sobre as experiências vividas do avivamento, principalmente da Rua Azusa, né? Olha, é um outro livro maravilhoso que fala o avivamento da Rua Azusa, tá? Tem, como é que se chama? Não é depoimento, é documentário. Tem documentário no YouTube sobre o avivamento da Rua Azusa, e ele fala sobre isso, tá? Que foi algo que mexeu com o planeta, esse avivamento da Rua Azusa, tá? Gerou muitas questões, tá? Quantas vezes você quer ensinar o que você não aprendeu ainda?
tá? É sobre experiência. Como que você vai falar da glória de Deus e da presença de Deus se você ainda não sentiu, tá? E se não há pão, eu acho que eu já tô passando já, né? Já tô passando, hein? Do tema de hoje, né? Eu vou parar por aqui, tá? Ele fala sobre que a casa de Deus não é um lugar de avivamento vazio, é um lugar de pão fresco. Deixe ele entrar. Amém? Deixe ele entrar. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá bom? Não tem problema, porque aí na próxima live, na terceira live, eu vou trazer o capítulo 13 e uma pincelada aí do capítulo 2 também. Mas eu quero deixar uma chamada aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês compartilhem essas lives com mais 3 amigas, tá bom? Que tem fome e tem sede. Eu creio que elas vão, que o Espírito Santo vai falar com elas, tá? E aí você segue lá o nosso canal do YouTube, se inscreve, aperta lá no sininho, lá coloca lá todas, porque eu não fico compartilhando muitas coisas, mas a live eu vou colocar lá, tá? Então não vai ficar descendo notificação toda hora. E aí para você não perder, né? Para você poder continuar, amém? Eu vou encerrar por aqui essa live e orando por você, por nós, né? E eu creio que Deus ele vai continuar trabalhando aí na nossa vida. Se você ainda não leu Caçadores de Deus, me manda mensagem no WhatsApp 13996 077878 13996 077878 para eu te mandar o link, tá bom? Deus abençoe, um beijo para você e vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, obrigada por esse momento, por essa live, Pai, por esse aprendizado. Eu sei, Deus, que tem muitas coisas que o Senhor tem para nós, para nos ensinar, para nos falar. Continua falando conosco durante este dia, inspira os corações. Senhor, nós temos fome de Deus, Pai. Nós temos fome do Senhor e nós queremos mais, queremos muito mais, muito mais. E para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos e cremos que grandes coisas vão continuar acontecendo em nossas vidas até que o Senhor Jesus volte. Muito obrigada, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continua ligadinha aí, ligadinho, que nós vamos continuar compartilhando mais sobre Deus. Amém? Até a próxima live, se Deus disser que sim. Fique na paz do Senhor.